A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos irmãos. Hoje eu tive um pequeno atraso porque estou em uma reunião, mas graças a Deus estou aqui agora para compartilhar com você. Nós estamos motivados porque estamos chegando no final do nosso jejum. No próximo domingo é o encerramento do nosso jejum e nós estamos muito animados porque o Senhor tem feito coisas poderosas no nosso meio. Nessa semana eu desafiei os nossos pastores para fazerem eventos evangelísticos e eu estou tão animado, fiquei tão feliz de receber vídeos, fotos, de várias ações que os irmãos estão fazendo nas células. Outros vão fazer hoje, vão fazer amanhã, e eu tenho visto isso realmente como um sinal de Deus sobre nós. Qual que é o sinal? Deus, ele vai fazer coisas grandes no nosso meio. Nós estamos cheios de expectativa, estamos nesses dias orando, jejuando, 21 dias de salvação. Graças a Deus o Senhor tem alcançado pessoas. Nós temos um alvo, no próximo dia 20 a 22, nós teremos encontro e estamos muito motivados, porque graças a Deus as células estão mobilizando, os líderes. Nós estamos vivendo um tempo precioso e eu percebo que isso é um sinal da parte de Deus no nosso meio. Deixa eu falar uma coisa para você, você tem que estar atento a sinais. Nós não somos daqueles que vivem atrás de sinais, mas nós não podemos desprezar os sinais. Hoje eu queria falar um pouco a respeito disso, de você estar atento aos sinais que Deus libera sobre você. Você sabe, quando você recebe uma promessa da parte de Deus, qual a postura que você tem que ter? Eu me lembro quando falo a respeito disso, de Elias. Elias foi alguém que Deus tinha dito para ele, por causa da maldade do rei Acabe. O rei Acabe era um rei muito perverso. Para piorar a situação, a gente pensa que o pecado não tem níveis, mas tem pessoas que fazem escolhas terríveis. Ele era um homem realmente um rei muito, muito mau, um rei que o coração dele não era para as coisas de Deus, ele era de Israel. E para piorar, ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era adoradora de ídolos, ela adorava Baal. E então era terrível isso. E por conta disso, estou me referindo à velha aliança, eles atraíram juízo para si. E o Senhor deu uma palavra para Elias, dizendo: durante 3 anos e meio não vai chover. 3 anos e meio, para um país que dependia da agricultura, que alimentava os animais, dependiam da chuva. Você sabe, é muito ruim quando você vê em lugares que não tem chuva. Você já viu que as cidades, não vou falar do Brasil, mas as cidades no Brasil mais castigadas, que eles usam esse termo, que não tem chuva, também tem um índice de desemprego, de pobreza maior. Então chuva é sinal de bênção. Chuva é sinal de bênção. Nós temos sempre que dobrar os nossos joelhos e pedir chuva dos céus. Sabe, o homem pode arar a terra, o homem pode comprar equipamentos, o homem pode estudar pH da terra, o homem pode estudar sobre semente, mas o homem não tem o poder de fazer chover. Apesar que, alguns anos atrás, eles tentaram provocar uma chuva, não sei quantos viram isso. Ou, na verdade, nem foi nem provocar uma chuva, desviar uma chuva. Lá de São Paulo, uma empresa grande de cervejas, fizeram isso para não atrapalhar a venda, coisa terrível. Mas o fato é, chuva é sinal de bênção. Chuva é sinal que tem céus abertos e bênção e favor sobre a sua vida. Eu oro para que nesses dias tenha chuva do céu sobre a sua casa, para que tenha chuva do céu sobre o seu trabalho, porque isso é bênção. Quando o Senhor queria punir o povo na velha aliança, o Senhor cerrava os céus. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. E a Bíblia diz que durante 3 anos e meio não houve chuva. Imagina o sofrimento. Imagina o quanto foi terrível isso. Mas o que é interessante é que a palavra de Deus diz que Elias agora recebeu uma palavra. E o Senhor diz para Elias: vai lá e fala para Acabe que vai chover. O que eu quero falar com você hoje? É que muitas pessoas,
Eles não compreendem a maneira como Deus trabalha. Eles pensam o seguinte: não, é pela graça, eu não preciso fazer nada, eu preciso só... Mas deixa eu te falar, Deus não trabalha na sua passividade. Graça é Deus liberar chuva sobre o seu trabalho. Mas, por exemplo, por que nós estamos jejuando e orando e trabalhando, evangelizando? Porque nós estamos debaixo de uma palavra. Agora, pessoas que recebem palavras, promessas de Deus, mas elas não têm atitudes de fé, elas não se movem em direção a essa palavra, infelizmente elas não recebem. Sabe por quê? Porque não tem favor na passividade. Não tem favor na passividade. Eu fico vendo mesmo, esse dia eu estava conversando com uma pessoa membro da minha família. Ela estava dizendo: você está sabendo, fulano de tal está assim e tal. Eu falei: estou sabendo. Já ofereci ajuda várias vezes. Já convidei para ir para o encontro. Já me ofereci ajudar financeiramente. Pedi: se você tiver problema, eu peço alguém da minha equipe com um carro, vai aí te buscar, trazer, né? Você fica lá e tal. Tá bom, eu vou ver, se tudo der certo, é porque vai vir um fulano de tal aqui na nossa casa. E vem cá, a pessoa está vivendo, desculpa a expressão, mas verdadeira, uma vida horrorosa, está vivendo uma vida ruim, mas ele não tem a iniciativa nem mesmo de aceitar um convite, de ir a um encontro, de participar de um culto. Aí ele fica lá dizendo: nossa, as coisas para mim é mais difícil. Mas por quê? Você tem uma palavra. Mas se essa palavra que você recebeu, ela não foi acompanhada de fé, infelizmente, sabe o que vai acontecer? Eu lamento em dizer isso para você, mas eu preciso ser honesto com você. Essa palavra não vai ter efeito algum. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Se você for ler Hebreus, depois eu vou compartilhar o esboço com você, pequeno esboço. A Bíblia diz, né, eu acredito que foi o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele está dizendo o seguinte: o povo, os nossos pais, os que vieram antes de nós, receberam uma palavra. Mas por que nada aconteceu? Porque ela não foi acompanhada de fé. Sabe o que significa isso? Muita passividade. Então, infelizmente, eu preciso falar isso com você hoje, muita passividade. Não tem atitude de fé, não tem semeadura, não tem não tem aquela postura. Então, por exemplo, se eu creio que eu estou debaixo de uma palavra, que esse é o ano da casa cheia, então é ano de trabalhar, é ano de fazer eventos evangelísticos, de fazermos encontros. Esse ano eu não tomei o ano como acabado. Mês de outubro agora a nossa igreja vai fazer um encontro. Mês de novembro nós vamos fazer 2 eventos evangelísticos. Mês de dezembro eu vou fazer evento evangelístico. Sabe por quê? Eu não estou debaixo de uma palavra que é o ano da casa cheia. Se essa palavra não for acompanhada de fé, ela vai se perder. E como a palavra se perde? Quando eu literalmente tenho uma postura, e eu quero mostrar aqui para você. Sabe, quando você recebe uma palavra, você tem 2 posturas. Quantas? 2. Tem a do rei de Israel, Acabe, e a de Elias. A Bíblia diz que o Senhor falou para Elias, durante 3 anos e meio não tinha caído nem orvalho, nem gota, não tinha caído nada. E aí o Senhor falou assim para Elias: vai chover. Aí Elias foi lá e avisou o rei Acabe que iria chover. Sabe o que a Bíblia diz? O rei Acabe subiu para comer e beber. Sabe, infelizmente tem gente que é natural. Ele só cogita de coisas naturais. A Bíblia diz que Elias, quando ele recebeu a palavra, ele subiu no Monte Carmelo, ele meteu a cabeça entre os joelhos, e a Bíblia diz que ele foi orar. Olha para você ver, aqui você vê uma oração e uma atitude na oração. Isso é muito precioso. A oração e a atitude na oração. Um foi comer e beber. O outro subiu no monte, meteu a cabeça entre os joelhos na posição do cox. Né? Quando a mulher dá a luz, eu posso colocar aqui, né? Quando a mulher dar a luz de forma normal, sem anestesia, né? Sem que seja cesárea,
uma das posições que ela tem que ficar no processo é essa posição do cóccix, né? A cabeça entre o joelho, aquela posição do gerar. O que significa isso? Pastor, eu tenho uma palavra que o meu negócio vai prosperar, ok? Quais são suas atitudes de fé que demonstram que você está acreditando nessa palavra? Quais são as atitudes de fé que você tem demonstrado para Deus que você realmente creu na palavra? Infelizmente, talvez alguém esteja se perguntando, então você está querendo dizer que se eu tiver palavras, promessas na minha vida e não tiver atitude de fé, essa promessa ela pode se perder? Não pode se perder como na vida de alguns se perderam. Foi o que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus dizendo. Eles receberam a palavra, que iam entrar na terra prometida, mas como ela não foi acompanhada de fé, eles não desfrutaram. Vê como isso é sério. Vê como isso é sério. Vê como isso realmente ela tem uma atitude da nossa parte nisso. Eu não estou dizendo que eu é que tenho que fazer, sair inventando moda, não. Mas eu vou orar, eu vou buscar de Deus, mas quando eu me levanto eu digo, Senhor, para onde que eu vou? Você vê, Deus poderia ter falado para Pedro, Pedro, para o seu barco aqui, eu vou fazer os peixes cair aqui dentro. Foi isso que Deus fez? Pedro, lança a rede do lado direito do barco e você vai achar. É o que Pedro falou? Sobre sua palavra eu vou lançar. Atitude de fé. Sobre a sua palavra eu vou lançar. Tem gente que tem palavra de prosperidade, ele nunca semeia. Ele tem só a palavra. É porque você acha que Deus anulou completamente, né, essa parte, a nossa parte nisso. Deixa eu esclarecer algo da parte de Deus para você. Deus não precisa de nós para fazer nada, mas Ele escolheu trabalhar através de nós. Você entende isso? Ele não precisa, mas Ele escolheu trabalhar através de você. Entende isso? Então, nós estamos jejuando para querer mudar Deus? Não. Nós estamos jejuando para querer mudar Deus, não. Deus é bom. Nós estamos jejuando para nos tornarmos mais sensíveis. Mas uma pessoa que tem desejado, almejado a salvação de alguém, mas ela não está disposta a abrir mão de coisa alguma, será que ela tem demonstrado em fé mesmo que ela acredita nessa palavra que ela recebeu? Acabe foi comer e beber. Elias meteu a cabeça no joelho e foi orar. Qual que você acha que demonstrou crer na promessa? O que subiu para comer e beber? Estou no descanso, estou na graça. Eu louvo a Deus porque o nosso líder, o pastor Aloysio, ele é alguém que tem revelação, vive isso, mas você vê campanhas de jejum aqui acontecendo em Goiânia, tempo de oração, salvação, todos os dias ele está num prédio, ensinando, ministrando, crendo. Quem crê que Deus vai fazer algo na vida dele e não se move em nada, não planeja nada, ele não creu. Ele não creu. Ele não entendeu a maneira como Deus trabalha. Deus não faz mágica, Deus faz milagre, e milagre é provocado. Você sabe, Deus não precisa de nós para nada, mas Deus nos permite participar. O milagre de João 2, os homens encheram as talhas de água. Quem transformou a água em vinho? Jesus. Mas quem encheu as talhas? Os homens. Então, repito, Ele não precisa de nós para fazer, mas Ele escolheu trabalhar através de nós. Quem foi que atraiu os peixes? Foi o Senhor. Mas quem lançou a rede? Pedro. Que o Espírito de Deus fale com você nesses dias, onde você deve lançar a rede. Que o Espírito de Deus te dê uma palavra, mas quando você receber essa palavra, seja espiritual, para ir até Deus e para gerar isso. Qual a maneira errada que alguns interpretam? Nossa, o pastor falou uma palavra bonita aqui, aleluia, isso vai acontecer. Aí ele não lembra Deus das promessas, aí ele não tem uma postura de fé, ele não tem uma postura de autoridade, ele não tem uma postura de crer,
Ele não trabalha nada, ele não evangeliza, ele não... o líder de célula, um exemplo, um líder de célula, não convida ninguém para a sua célula. O que ele está achando que ele está achando que vai acontecer? Isso é mágica. Vai aparecer do nada. Agora, quando você recebe uma palavra, vai chover. Aí você mete a cabeça entre os joelhos e ora e fala: Deus, libera essa chuva. E você sabe o que é interessante nesse texto? É que Elias, ele foi orar. E tinha um discípulo dele, um moço. E a Bíblia diz que Elias mandou esse moço ir olhar para ver se tinha alguma coisa acontecendo. Isso aqui é algo poderoso para nós. Nós temos que orar, mas nós temos que estar atentos aos sinais. Quais os sinais que o Senhor tem liberado sobre a sua vida? Esses dias, estava conversando com um irmão, e ele falou assim para mim, falou: pastor, eu percebi, nessa semana Deus falou comigo que o meu ciclo mudou. Eu entrei num novo ciclo. O que esse irmão está dizendo? Ele é alguém que está atento a sinais. Ele está percebendo sinais. Algo que Deus, na verdade, está começando a mover. E a Bíblia diz então que Elias manda aquele rapaz subir e olhar. E aí o rapazinho volta na primeira vez. E aí o rapaz... Aí você vê, Elias poderia ter dito, sabe o que, irmãos? Uai, se Deus falou que vai chover, eu não tenho nada a ver com isso, vai chover. Quando eu vejo alguns irmãos falando isso, eu falo: tadinho, fico com pena. Ele não entende nada de Deus ainda. E tem uma postura ainda arrogante. Olha o que ele diz: olha, se Deus falou, o que eu tenho a ver com isso? Tem nada a ver com isso. Não, se Deus falou para você, você não tinha talvez nada, mas a partir do momento que Deus falou algo com você, porque Ele opera em nós o querer e o realizar, você já se tornou parte disso. Entende? Então eu sou muito atento àquilo que Deus fala comigo, sou atento. Pode ser um irmão, um jovem, um adolescente, ou um irmão ancião, ou um irmão da nossa igreja. Quando ele fala algo para mim, pode perguntar quem já falou alguma coisa para mim. Eu falo para ele: anota, grava um áudio e me manda. Esses dias um irmão que já caminhou comigo, ele disse que teve um sonho. Deus falou para ele através de sonho, claramente. Falou: pastor, eu não sou de sonhar. E Deus falou: fala isso com o pastor Francisco. Aí ele me falou, eu falei: grava agora. Você vai desligar, você grava. Ele não acreditou. Final do dia ele não falou: irmão, eu estou te esperando o áudio. Por que eu faço isso? Porque eu tenho que estar atento ao que Deus está falando. Eu tenho que me mover em direção a isso. Depois que Elias recebeu a palavra, ele não foi para casa. Ele não foi: de boa, tranquilo, Deus falou, estou de boa, não tem nada a ver com isso. Não. Elias entendeu que ele podia ser parte daquilo que Deus estava fazendo, daquilo que Deus estava falando. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Elias subiu para orar. Ele subiu para orar e ele perguntou para o rapaz: o que você vê? O rapaz falou: não estou vendo nada. Elias falou: volta. Aí pela segunda vez: e aí, você viu alguma coisa? Não, não vi nada. Elias continuou orando. Sabe, tem coisa que você pode até mandar o outro para olhar, mas tem coisa que é você que tem que fazer. Tem coisa que é você que tem que estar na posição. Tem coisa que é você que tem que, literalmente, crer que você vai ser parte disso. E você sabe o que a Bíblia diz? Que Elias foi orar e ele mandou o rapazinho perguntar. Ele perguntou ao rapazinho se ele estava vendo alguma coisa. E diz a Bíblia que o rapaz foi pela segunda e pela terceira, voltou e falou: não vejo nada. Eu te faço uma pergunta. O que fazer? O Espírito um dia falou isso comigo. O que fazer quando você está orando por algo que o Senhor falou com você e o que você vê é nada? O que fazer? Deus falou comigo. Todas as vezes que o rapazinho vinha e dava uma notícia para Elias dizendo: olha, não vejo nada, a palavra que Elias falava para ele é: volta. Então hoje eu quero dizer da parte de Deus para você: volta a crer na promessa, volta a confessar a promessa, volta a falar da promessa, volta a chamar a existência da promessa, volta a proclamar: vai crescer, vai multiplicar, eu tenho unção, mas eu não estou vendo nada. Eu volto a falar disso,
mas Deus falou que vai me dar um carro, e não chegou, não estou vendo nada. Eu vou voltar a falar disso, vou voltar a falar disso, vou voltar a falar do crescimento, da frutificação, vou voltar, mas eu não estou vendo nada, mas eu vou voltar, eu vou continuar. E a Bíblia diz que o rapazinho foi pela terceira, pela quarta, pela quinta vez, e o que ele viu? Nada. E aí o rapazinho, e aí Elias? Ele volta. Quem sabe hoje não é dia de você voltar a confessar? Talvez você já notou algumas coisas, já escreveu algumas coisas, e você esqueceu disso. O que o Senhor está dizendo para você? Volta a declarar a promessa. Volta a chorar por isso. Volta a crer na promessa. E diz a Bíblia que pela sexta vez o rapazinho foi, nada. Elias, aí o Elias pergunta, o que você viu? Nada. Volta. Na sétima vez o rapazinho voltou, acho que o coração dele estava acelerado. O coraçãozinho dele estava acelerado. E aí ele voltou e Elias disse, o que aconteceu? Ele falou, eu vi. Aí Elias perguntou, o que você viu? Ele falou, eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias então disse, esse é o sinal de uma abundante chuva. Olha só, o sinal era pequeno, mas a fé, a visão dele era grande. Este é um sinal do tamanho, é uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esta é uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas para nós que cremos, é um sinal de uma abundante chuva. E diz a Bíblia que Elias mandou o recado para Acabe, sobe, para que a chuva não pegue você no meio do caminho. Acabe entrou no carro e foi. Mas você sabe o que a Bíblia diz? Eu finalizo dizendo isso para você. A Bíblia diz que a mão do Senhor foi com Elias e ele chegou primeiro do que Acabe. Somente reis, somente gente muito rica tinha carro naquele tempo. Carros. Eram como charretes, né? Puxado por animais. E os animais, esses animais adestrados, animais de raça que serviam esses reis, eles corriam a 50, às vezes 60 por hora. Como que um homem chega primeiro do que uma charrete, um carro? Como que um homem chega primeiro? Puxado por dois, às vezes até mais animais. Como que um homem chega? Sabe por que você vai chegar primeiro? Não é por causa da sua inteligência. É porque a mão do Senhor vai ser sobre você. A Bíblia diz que ele chegou primeiro. Na hora que eles chegaram, a Bíblia diz que os céus enegreceram e caiu uma abundante chuva. O que eu quero terminar esse dia declarando sobre a sua vida? Talvez você tenha passado 3 anos e meio de seca. Seca no casamento, seca na vida financeira, nos seus frutos. Mas nesses dias, o Senhor vai dar sinais para você. E não despreze. Pode ser que o sinal é pequeno, mas o que vai acontecer é uma abundante chuva. Quero declarar sobre você, abundante chuva em todas as áreas da sua vida. A mão do Senhor. E o que eu olho essa história e isso me toca muito? Acabe desfrutou da chuva, mas Elias participou junto. Tem gente que é assim, ele desfruta do milagre, mas tem outros que são parte do milagre. Eu quero dizer que você vai ser parte desse milagre, da salvação, da transformação de pessoas. Lembre-se de algo, Deus não move na passividade. Que você nesses dias tome uma postura, uma atitude de fé, de crer que essa palavra que você recebeu não foi em vão, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe você aí agora. Hoje é sexta-feira. Não é porque as pessoas dizem sextou. Não. Hoje é um dia abençoado, porque esse foi esse dia que Deus fez para nós. Amanhã, meio-dia, vou fazer uma live com um irmão muito especial, um homem de Deus que tem crescido. Deus tem feito milagres na igreja dele. É uma igreja hoje de milhares e ele tem algo para nos ensinar. Fica atento que eu vou divulgar mais tarde quem vai ser esse homem de Deus. Estou te esperando até amanhã, em nome de Jesus, meio-dia, para a nossa última live do jejum. Esse negócio aqui vai transbordar. Deus te abençoe. Compartilhe essa live com alguém, amém?